vídeo aqui, eu vou fazer em relação ao que se fala na mídia aí, ao Gilmar Palusa, né? Não contextualizadamente, né? Mas esse fato aí do Gilmar, que foi denominado aí Gilmar Palusa, né? Para mim explanar, né? Expor minha ideia, né? Em relação a esse tipo de, de situação, mas como eu disse, mais contextualizadamente e, e tentando, né, aí identificar e as consequências que isso pode acarretar, né, para a coletividade em geral, né, talvez alguns problemas. Então eu começo dizendo, embora minha análise ela não seja profunda, é onde me indica, né, onde as evidências me indicam, por exemplo, primeiro entender o que é o Estado, né? A situação do Estado, daí vamos voltar, precisaríamos voltar às origens do Estado, né? Por exemplo, onde é que surge a noção moderna, mas se pegar aí a, a história como um todo, o Estado ele tem origem nas dissidências, né? Nas dissidências que ocorriam, isso nos primórdios, né? Aqui acho que nem, como eu falei, não é um estudo profundo, até porque eu deveria, mas é o que tudo me indica levar. Claro que posterior eu posso ser corrigido, estar enganado e entender e aceitar e assimilar uma nova visão, né? Mas por enquanto tudo me indica que essa é a correta. Então o Estado surge, não a palavra Estado, eu acho, né? A palavra Estado acho que vem mais talvez ali depois do Renascimento, né? Acho que o Maquiavel vai falar, e depois surge ali um Thomas Hobbes ali, os contratualistas, eu acho, né? A visão do Estado moderno, tudo bem, mas a origem de Estado, a forma, né? Não a denominação ou a nomenclatura que você dá, eu diria o modus operandi, né? Do modelo de Estado surge quando alguém, por procurando o que era correto ou mesmo procurando seu próprio benefício próprio ou seu próprio poder, implantava um sistema e os demais eram submetidos a esse sistema pela força, geralmente, né? Ou se tentava impor a força, o sistema da força, para garantir o que seria uma ideia, né? Uma ideia, uma aura do que seria mais justo, porque daí isso aí é qualitativo, quer dizer, vai se definir, né? Então, trabalhar com a ideia de que seria mais justo, ou verdade. Então, pegar alguém, tomava, pô, não vou dizer sublevação, porque para existir a sublevação já deveria existir um poder constituído. Então, estamos tentando trabalhar na ideia de que não existia nada. E, nesse deslinde, é possível que tenha havido disparidade, e havendo disparidade de força, lógico que talvez também uma imposição. E existia, é possível que poderia ter existido a aceitação dessa imposição, né? E automaticamente um subjulgamento, mas daí advém de novo aquela questão. Seria uma subjugação, um submetimento eu diria, não pode ser um caso consensual, né? Uma aceitação, né? Porque quem se submetia automaticamente entendia que essa pessoa que, nesse caso, teria ou tinha ou poderia exercer uma capacidade de força sobre os demais, seguia princípios positivos para essas pessoas, né? Ou não, né? Ou era de fato implantado pela força, ou
ou como se diz, ou a obediência ou a forca. E então, essas duas possibilidades. E a outra possibilidade era que de fato já ouvia a contenda, né? Uma contenda. E o mais forte, independentemente de seguir preceitos nobres, eu diria, ou preceitos razoáveis, ou preceitos mais condizentes com o que a realidade espera ou exige. Então existe essa função. E isso é o início do Estado, quando alguém, antigamente, né, remotamente, implantava a força de forma consensual, de forma pela aceitação ou pela própria violência. Tudo bem. E assim você vem, né? Você vem e nesses termos aí até eu falo, né, que se eu fosse, é que não seria que teria que estudar mas, bom, não vou entrar nesse parâmetro. Eu entraria no parâmetro, acho que é do Constantino, que liberou o cristianismo, né? Ah, e, 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 mas não entro, né? Dizendo que na minha visão, né? E até a ideia de Constantinopla, eu acho que foi isso, deveria até estudar um pouco mais e contextualizar. Mas a priori, eu diria que que esse Constantino, se elegesse uma pessoa que fez um mal ao mundo, foi essa pessoa que, naquele caso, instituiu o cristianismo como prática oficial, prática religiosa oficial do Estado. Tudo bem. Isso é só um parênteses, né? Ah, tudo bem, então, e assim, vem o Estado até ali, que acho que aí por 1400, se eu não me engano, né? 1400, 1300, você tem a ideia de Estado moderno, né? Que é esse poder constituído, soberano, e assim vai. E resumindo, para resumir, então eu chego hoje, o que que é hoje o nosso Estado? O nosso Estado, hoje, ele é uma derivação, eu diria, né? Que ele tem origens nessas, a origem do nosso estado são essas origens passadas. Então hoje, pega essas pessoas que estão no estado, elas se entendem, né? E se subentendem também que elas têm esse poder, um poder superior, elas se entendem como superior. Claro que são outros meios para se chegar no poder, mas de qualquer maneira essas pessoas entendem que elas se sentam no poder e elas detêm de fato o poder sobre os outros, embora os mecanismos, os meios que a levam ao poder sejam diferentes, sejam distintos. Mas arraigado no subconsciente, agarrado no inconsciente deles e de toda a população, porque não há distinção minha ou de quem escuta. Eu digo, em, diria, em na matriz genética, né? Eu posso até falar nisso mesmo, não sendo geneticista ou médico. É essa, então a pessoa toma ideia sim, já vai já dá para ter uma pendência nessa situação para questões sociológicas, né? Que é da vivência, né? Então essas pessoas elas se entendem que que elas são superiores, elas adquirem um cargo e determinam. O próprio direito brasileiro fala, não trata a pessoa como cidadão, trata como administrado, né? Então, tu já é já pessoa, o cidadão brasileiro já é submetido a esse sistema. E quem dita esse sistema são essas pessoas. Então, esse é o estado em que vivemos. Essas pessoas, e eu falo isso principalmente em relação aos privilégios, né? Elas entendem que como elas são, e eu digo, né, por exemplo, não falo como demérito, né? Por exemplo, você chama o Supremo Tribunal o excelso pretório, o Superior Tribunal, eu falo nesse, e não é, e todo respeito e vênia aos integrantes mas de Supremo e de excelso, fora a função prática que eles exercem, por exemplo,
ser a última instância legal, no caso do Brasil, né? Eu acredito de outros países também, vou falar do Brasil. Porque, então, se pensar em superioridade de ser excelso, vou até botar aqui o significado desse, meu computador travou. Eu digo que de superior e de superioridade é uma coisa que se for levar a risca do lápis é só vontade. E como eu digo, isso não é demérito, isso é uma consequência de, do, da, da- do, do, do que todo mundo quer, né? Todo mundo quer evoluir, todo mundo quer, 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 quer se tornar o melhor, quer crescer, quer desenvolvimento, e, e tem a questão temporal, a questão histórica, por exemplo, se você pegar em no ano zero de Cristo, né? Que tem no jeito que está lá. Por exemplo, você tinha ali, vamos colocar, da época grega, 2000 anos para se estudar. Agora já não sei, são 4000 anos, né? Daí se for pegar mais antigamente os persas, os hindus, e daí se pegar, por exemplo, os primitivos, né? Antes do Homo sapiens, então já são de bilhões, quase bilhões, milhões de anos de estudo. Isso é seu. Tá aqui, ó, Celso, ó, que esse aqui de dicionário diz aqui definição de Oxford Languages, né? Diz aqui um adjetivo que se distingue por seu brilhantismo, por qualidades dignas de louvor, ilustre, egrégio, personalidade, que é sublime, eminente, elevado. Então, por exemplo, hoje, se se pensar hoje, e não é que é uma crítica, mas como eu disse, é uma questão factual, de sublime, de egrégio, de brilhante, ó, por qualidades dignas, a única coisa que os integrantes do Supremo Tribunal Federal têm é a vontade de querer ser isso, porque e não é uma culpa deles, é como eu dizia, é uma questão sistemática. Porque se pega, por exemplo, no vídeo 2 dias atrás eu falei disso, e notório saber jurídico, se você pegar, por exemplo, agora já vou entrar até um pouco na parte educativa, né, que eu sempre bato na mesma tecla, por exemplo, a política passada, por exemplo, na Grécia, o cidadão comum não poderia, acho que nem votar na Ágora, tinha que ser um aristocrata. E não poderia. Então, o que já se entendia que essa pessoa ela tinha mais condições, por exemplo, mais condições, mais capacidade por devido ao estudo, porque tinha acesso ao estudo, e quem não era um aristocrata não tinha acesso ao estudo. Então você pega hoje, por exemplo, hoje, no educação, vou dar um exemplo prático, né? Eu até tenho que fazer um vídeo em relação qual seria o meu modelo educacional, né? Tudo bem, mas vamos simplificar aqui. Por exemplo, você pega hoje uma pessoa, ela vai no colégio, aqui no Brasil, vai lá, cursa até acho que é 8 ou 9 anos ali no ensino fundamental, passa pelo ensino médio e passa um vestibular e vai a um cargo técnico, por exemplo. Vai ser juiz, vai ser engenheiro, vai ser médico, advogado, e as demais profissões, fisioterapeuta, professor de matemática, professor de qualquer coisa, tudo bem. E como que era antigamente? E vai, né? Com essa educação fajuta, pode-se falar assim, né? E eu me incluo nesse sistema, não sou diferente. E qual que é a diferença de se pegar, por exemplo, historicamente? Até alguns anos atrás, né? Alguns séculos atrás, eu diria. Talvez, por exemplo, Martinho Lutero, no tempo de Martinho Lutero, acho que era Martinho Lutero lá por 1500, eu acho. Vou olhar aqui. Martinho Lutero. 1413, 1433 houve a guerra protestante, por exemplo, porque Martinho Lutero resolveu, primeiro com todo
e eu não sou evangélico aqui, né? Com toda o respeito ao Martinho Lutero, foi o primeiro que criticou a Igreja Católica em relação às. Ah, agora me fugiu o nome aqui. As. Quando vai lá e compra, né? Por exemplo, os peregrinos iam a Roma e compravam as indulgências, né? Comprava lá um, um, um pingente da Igreja Católica, ou uma água, não sei o que tinha lá em Roma, era abençoado e essa pessoa não iria mais para o inferno, ou estava absolvida, coisas assim. E nas teses, nas teses, ele pregou lá acho que na abadia, onde ele era, não sei o que ele era, padre, né? Pastor, sei, né, o que ele era, padre, né? E, e ele, acho que eram 90, 20 teses, eu não me lembro quantas teses é. Meus parabéns a ele, né? A Martinho Lutero, que criticou assim, e hoje o que você vê hoje? Mais um parênteses, o que você vê hoje? Você vê hoje os evangélicos fazendo a mesma coisa que a Igreja Católica fazia e ainda faz, né? Vendendo indulgências, né? Compre seu terreno no céu e assim vai. Então, Martinho Lutero, por exemplo, foi o primeiro a traduzir que era proibido, a Bíblia para uma língua vulgar, né? Ele traduziu para o alemão. E acho que isso foi excomungado e depois houve a Guerra Protestante. Então, por exemplo, em 1400, 1500, mais ou menos, 1520 por ali, já deveria ter seus mais de 20 anos nessa época, que foi traduzido a Bíblia para uma língua vulgar, isto é, do latim ou do grego, do latim, né, que era a língua mais usada devido à ascensão romana, para o alemão, pela primeira vez, né, e a Igreja Católica não gostou. Então, quero dizer o seguinte, se pegar, por exemplo, como eu falei, se pega-se um político hoje, um ministro, um juiz, essa pessoa teve a educação normal, que imposta, né, hoje, chegou ali a idade, fez o seu pré-vestibular, completou o seu ensino médio, decidiu a profissão técnica queria se pretenderia a carreira, né, que seguiria, e vai. Agora, se você pegar, por exemplo, até eu dei o exemplo do Martinho Lutero, um pouco depois, bem depois, né, e antes, bem antes, o que, como não existia distração, não existia diversão, ah, ah, uma pessoa que fosse ingressar, por exemplo, uma pessoa, nesse caso, quanto mais privilegiado, o que se chama, por exemplo, eu vi, se chama hoje de elite, né? A elite, né? Então, se chamava a elite daquele tempo, as pessoas mais abastadas, as crianças, né? As crianças, elas já chegavam na idade de 17, às vezes até mais cedo, né? Porque sim, porque era uma questão periódica do período, né? Não vou entrar nessa parte aqui de se isso é bom ou se é ruim. Chegava a pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa chegava aos 17, 18 anos de idade, ela sabia 4, 5 línguas, ela já sabia toda a filosofia, até o período, já sabia toda a matemática, e aquela época era um estudo de astronomia muito forte, né? Então você pensa, a pessoa ela chegava com 17, 18 anos para escolher sua profissão, ela tinha sapiência em praticamente toda a filosofia, em todas as línguas clássicas, mais a sua língua, por exemplo, o francês ou o alemão, e provavelmente ela saberia o latim, o grego, o alemão, o francês, né? Provavelmente ela saberia, mesmo sendo, por exemplo, um francês, ela saberia o alemão, e mais alguma que me foge, o inglês, provavelmente saberia 4 a 5 línguas, e saberia matemática, saberia medicina, saberia estudos militares, e
e chegasse essa idade de pré-vestibular, vamos chamar assim, ela escolheria a profissão a seguir, mas ela teria todo esse arcabouço. Então, voltando de novo, então, se pegasse, por exemplo, um político, ou um juiz, ou um ministro, que e eu não digo que eles eram que não digo isso que, ó, por exemplo, que se distingue por seu brilhantismo ou por qualidade de lavoura, ilícito, igreja, mas já entendemos que é uma distância, né? Muito grande, né? De como era para como é hoje. E isso acarreta onde? Isso acarreta na medida. Tem agora, eu me esqueço, tem um matemático ali, que até não sei se ele é matemático, né? Acho que nem matemático é, que ele vai dizer que tudo na natureza tende a ir para a média, né? Para a média. E onde é que nós vamos? Para a mediania. E então, essa é a diferença, por exemplo, de um sistema antigo, de como era, né? E como eu tô dizendo, não estou fazendo aqui distinção de mérito, como era que era melhor, qual que era pior, né? Mas é o que temos para hoje. Então, por exemplo, se apresenta isso, né? Por exemplo, se apresenta, né, a mediania. Onde é que está a mediania que fala nesse caso, por exemplo, da nossa própria Corte Suprema, da minha, de todo o sistema? É isso, né? Qualquer coisa que brilha ou que reluz parece ser algo material precioso, né? Então, tudo bem, não posso fugir muito da, do tema, mas então, voltando a esse sistema, né, do Supremo Tribunal Federal, então, voltando, né, voltando aqui, só para mim não me perder também. Então, essa distinção de como era hoje, a distinção de Estado, como essas pessoas elas se sentem, né, ainda, ocupando os cargos públicos, porque elas têm um entendimento que elas são a, a vanguarda do conhecimento, o que não são, e não é demérito, e que são a vanguarda, né? Puxam a frente das ideias do que é melhor para toda a população. Então, e como ela já tem geneticamente essa ideia de estatal de que vem de uma origem de reinos, né, de reinados que as pessoas precisavam se submeter, né, ou submetimento ou a forca, isso ainda prevalece. Antes eles, primeiro eles, depois o povo depois o povo em geral. Mais uma vez, não é demérito, mas infelizmente. E agora, daí tudo bem, agora eu faço uma questão sobre o que se vê hoje. Eu já falei isso, né? E aqui não é uma ideia, não é uma crítica, né? Dizer, mas hoje o panorama, a foto, né, a fotografia, o retrato que se tem hoje da política brasileira é do livro George Orwell, esqueci o nome já, A Revolução dos Bichos. Não há outro, e isso serve até mesmo ao nosso Superior Tribunal Federal, que, como eu digo, já disse, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Celso Pretório, como outro nome, né, que eu já disse, com todo o respeito, de Celso e de superior, a única coisa que você tem é a vontade, porque isso aí não é um termo que vá, que não é a utilização do termo que vá dizer que caracterize a realidade. Não, é diferente. A realidade que deveria dar nome ou conceito, a realidade deveria criar seu próprio conceito, não o contrário, não um conceito estipulado ou na verdade nem pré-determinado que vai modelar a realidade, né? Isso é um absurdo mesmo. Claro que existem outras variações, que eu também uma hora vou fazer outro vídeo aí falando sobre essa questão da didática das leis, né? Ou da pedagogia das leis, como que elas podem
exercer influência ou determinar a realidade, e da mesma forma, tudo bem, é outra situação. E então essa cara, então hoje o sistema que você tem é isso, né? As pessoas, por exemplo, você tem a base, acho que é de Maslow, né? Maslow, né? Se eu não me engano, até eu vou falar, a pirâmide de Maslow, né? Tá aqui a pirâmide de Maslow, né? Maslow, né? Então ele vai falar aqui, eu já vou dizer, por exemplo, minha ideia, né? Por exemplo, a realização, a fisiologia, ó, a segurança, a estima e a realização pessoal, mas tem uma outra pirâmide que vai falar, por exemplo, vai falar, né, quem é que é a base, né? A base, acho que é uma pirâmide mais voltada ao socialismo ou ao comunismo. Ela vai falar que, e eu não sou comunista, né? Ela vai falar de que a base, daí depois que a base da pirâmide é o povo trabalhador, depois vem, sei, daí vem os empresários, não sei, a política e assim vai. Então, por exemplo, hoje, como o mundo evoluiu, e o cidadão trabalhador, o que tem que pensar? O que eu posso eliminar nessa pirâmide em meu benefício próprio? Por exemplo, eu já venho falando disso já, a política. Dei um exemplo aqui, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, semana passada, do sistema, né, político como um todo, decidindo se a pessoa pode usar a maconha ou não, decidindo se a pessoa pode abortar ou não, eles decidem se o povo pode votar ou não. Então, o que tu faz? Tu corta teu custo, mas na contrapartida, o cidadão, a pessoa, o indivíduo tem que assumir isso. Ele assume para si. Então, é como um outro, é como um outro produto, serviço qualquer. Ou tu custeia, tu paga para ter aquele, para não precisar enfrentar esse problema, tu paga para que outra pessoa venha e faça por você. E é mesmo a política hoje, é o modo que eu vejo a política hoje, que é bem possível fazer isso, é dessa forma. Eu pago, só que a questão é a seguinte, a diferença é que essas pessoas que impõem o preço, né? Então, eu digo, então eu falo isso é uma transformação, né? E aí o mundo é isso, ele vai mudando, vai se ajustando, volta e vai e assim caminha. Então, o que você faz hoje nessas pirâmides? Tu vai cortar teu custo, porque é algo necessário em muitas situações, sim. Então, o que tu faz? Tu reduz ao máximo esse custo, mas o que tu tem que fazer, o que você tem que fazer na contrapartida? Tem que assumir essas funções. Então, eu assumo essas funções e isso faz com que eu tenha que abandonar outras funções, seja as quais forem. Daí, claro que você tem um limite, né, disso, né, do custo-benefício, mas eu vejo que há espaço, né? Por quê? Porque há espaço. Eu sempre dou um exemplo, na Revolução Industrial você trabalhava 18 horas, hoje um trabalhador trabalha ou 9 por dia, ou 44 por semana, trabalhava 15, já são 6 horas de sobra, tudo bem. Então, vou voltar aí a contextualizar, né? Ah, então se entende isso, né? Que que essas pessoas, embora elas dizem que trabalham para os outros, chegam lá, elas têm seus privilégios, elas aceitam seus privilégios e tomam como verdade. E aonde que se transparece isso? Que eles sentem que eles têm uma certa ascendência, uma certa superioridade, devido ao cargo que usam. Só que hoje, como eu já vim falando, já isso se mudou, né? Então, voltando ali. Então, hoje o sistema que você tem é um sistema similar ao que a figuração de George Orwell na Revolução dos Bichos. Eu já falei disso. Que é isso, né? Você pega as pessoas que não tem nada, eles veem o Estado como uma espécie de ascensão social. Chega lá, vai ter uma vida melhor, vai ter um salário melhor, vai ter uma ascendência, vai ter privilégios sobre as demais pessoas. Então, o, 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 o panorama, o retrato é esse. As pessoas vão à política não para, primeiramente para se ajudar, depois se sobrar alguma possibilidade, alguma fração dessa ajuda
mas dessa ajuda, autoajuda, pensa-se no outro, mas primeiro é a sua condição, né? Porque, por exemplo, porque essas pessoas, elas têm carnê, elas têm boleto, elas têm hipoteca de casa, elas têm prestação de veículo, tem apartamento para pagar, tem chácara, tem suas férias, tem seus lazeres, querem ter seu iate, querem ter sua mansão. Então, infelizmente, o cidadão que precisa desse serviço, ele é o último. Entre a hipoteca da sua casa, a hipoteca do seu carro, do seu apartamento, da sua chácara, da sua ilha, o cidadão é o sétimo, oitavo, nono, décimo. Entre a sua própria sobrevivência política, o cidadão é o último colocado nessa miríade, nessa lista aí de prioridades. Então, vamos caminhando. Então, já mais ou menos disse a ideia do meu entendimento de como que é o Estado, a visão que eu tenho do Estado hoje, e então vou entrar agora de fato nessa questão do de futuro também, né? Por exemplo, eu falo ali então minha visão de futuro, que é uma coisa que não, claro que daí nisso vai ter que existir um balanceamento, né? Uma espécie de freio, né? Em certas, para ver um equilíbrio, né? Então vou voltar, né? Embora eu tenha saído um pouco do tema, mas eu quero voltar, que é em relação ao Gilmar Palusa, né? Tudo bem, eu entendo que se a lei hoje, não que eu acho correto, mas se a lei diz que que, que eu vi falando, né? Não sou eu que digo que, por exemplo, não pode, um juiz não pode, a lei da magistratura diz que um juiz não pode ter, por exemplo, um outro ensino, mas eu nem vou entrar nesse ponto aí porque é outro ponto. Mas eu falo em relação, por exemplo, às relações pessoais, né? Por exemplo, por exemplo, agora eu vou fazer um parênteses, né? Eu vejo todos eles criticando essa figura, o senhor Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, ele é figurinha, ele é carta marcada da mídia em relação a dar entrevistas, né? Se fala-se que ele não pode se juntar, se reunir lá com empresários, com outros magistrados e com outras pessoas, né? Empresários, magistrados e políticos. Agora, não há autocrítica quando ele presta, não sei como é que se pode chamar, né? Presta esclarecimentos, eu diria, à própria mídia. Então não há distinção, porque se existe a possibilidade de, me fugiu o termo, de conflito de interesses quanto a uma reunião seja em lugar que for, também pode haver um conflito quando esse senhor ministro ou qualquer outro político, qualquer outra pessoa comunga de determinadas interações profissionais ou sociais, como gosta de chamar, com a própria mídia. Mas, tudo bem, só essa entre aspas, né? Então, não há distinção, né? Agora, o que eu gostaria de falar, mesmo tocar no ponto, é que é que vamos falando de futuro, né? Agora, mais desse próprio interim, né? Que é, por exemplo, você tem, né, que um ministro do Supremo Tribunal Federal ele não poderia dar entrevista, só deveria se pronunciar nos autos. Mas concordo, concordo não, né? Digo que talvez seja uma, uma um, um requisito, né? Importante e básico para o exercício da magistratura, mas né, isso é como, me parece que seria como negar a evolução da sociedade. Por exemplo, você tem a repartição dos poderes, e eu falo disso já em relação às competências, que eu nem quero voltar
por enquanto, esse meu procedimento, esse meu modo de enxergar, né, a realidade e a sistemática legal, né, jurídica, do funcionamento jurídico, né, do estatal, né, governo. Então, pensemos, bom, mas essa pessoa, um juiz, um magistrado, ele não é dotado, não ele, né? Por exemplo, os próprios militares, né? Eles não são dotados de formular, não são capazes de formular juízos. Eu diria que se eu pensasse, por exemplo, em, em questões pedagógicas, eu diria que, de repente, a capacidade de formular juízos dessas pessoas são limitadas, mas não apenas delas, como um todo. Limitada aqui a sua própria condição. Quais são? Básico, estudo, capacidade, até mesmo a inteligência, né? Que é algo difícil de se definir, são limitadas. Eu diria que é uma questão acho que que vem no raciocínio lógico, que se estuda assimetrias das informações, né? As informações assimétricas, né? Então, se a pessoa tem, tem, se uma pessoa ela tem maior acesso a informações verdadeiras que outra, essa pessoa ela tem uma capacidade maior, tanto de decidir como de mensurar o futuro, como um todo, né? Ela tem uma maior capacidade. Então, eu diria, bom, essas pessoas, todas as pessoas, né? Elas têm a capacidade de formular juízos. Bom, eu posso questionar enquanto a qualidade do seu juízo, mas eu não posso questionar que essas pessoas elas têm a capacidade própria de formular juízos. Os juízos podem estar corretos, podem estar errados, mas elas têm. E elas tendo, elas não pode haver essa manifestação. Isso serve para os juízes, serve para os militares. Agora, eu entendo que se as pessoas elas possuem um jornalista, por exemplo, o jornalista que são aí os doutores das jornalistas, tem coisa de formular opiniões sobre o quê? Vai veja a formação de um jornalista, tanto que, não, com todo respeito, né, ele nem não existe nem necessidade de curso superior para ter jornalista. Tudo bem, mas vamos supor que a pessoa se forma. Mas eu me pergunto, um jornalista ele tem capacidade de entender todos os fatos da realidade? Eu diria que não, porque, pelo que eu já venho falando, pela sua própria formação, sua própria formação, que, primeiro, não é verificar os fatos, é ver os fatos de outras pessoas, né? Mas não vou entrar nesse parâmetro aqui, nessa seara. Mas eles se enquadram nisso. Então, agora, eu digo que os jornalistas não podem ter, eu faço a distinção ainda de opinião para algo fundamentado, um estudo fundamentado e sistemático, lógico, racional, porque eu sempre costumo falar, opinião qualquer um tem, né? Ah, eu tenho eu falo, qualquer cachorro tem opinião. E aqui não estou desmerecendo ninguém, mas é verdade. O cachorro passa, ele passa o cachorro, ele, dependendo do cachorro, né? Do grau de selvageria do animal, ele passa, tu passa, ele ecoa, ele late, né? Faz aquela, seu, seu som característico, né? E se a pessoa volta e tenta afagá-lo, interagir com ele, ele muda automaticamente sua, sua percepção sobre a pessoa. Então, geralmente eu digo, ó, opinião qualquer cachorro tem, né? Isso aí se estuda, né? Em doxografia e epistemologia. Agora, essas pessoas elas não podem. Agora, me parece que se vive num sistema muito frágil quando você tem medo, como um todo, novamente, inserindo, por exemplo, os juízes que dão entrevistas ou que falam em suas próprias redes sociais, políticos e até jornalistas, me parece, e outras pessoas, né, qualquer pessoa, cidadão comum. Então, me parece que o mundo é tão frágil que as pessoas não têm capacidade de entender ou formular sua própria concepção, até mesmo sobre a concepção e sobre as opiniões dos outros, né? É um mundo frágil no qual vivemos.
Tudo bem, então isso eu falo no futuro, né? Você pode dizer que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode dar entrevista, não pode participar de um congresso sem esse meio de conflito de interesses? É um mundo frágil, é um mundo frágil. E eu não digo que deve haver essa sistemática. Eu só exponho que vivemos num mundo frágil. Agora, tudo bem, esse é um ponto. Outro ponto, outro ponto que eu gostaria de falar. Deixa eu lembrar. Deixa eu me lembrar aqui. Acho que era isso, né? Essa situação aí de os ministros não poderem ser, não que eu concorde, né? Não que eu concorde. Agora, eu gostaria de falar que temos, por exemplo, um ponto que eu acho importante, por exemplo, Platão, acho que é no Gorgias lá, que ele vai falar, ou a retórica, né? Que ele vai dizer que é melhor, Sócrates, não lembro quem que é, acho que é Sócrates mesmo, vai dizer que prefere sofrer uma injustiça do que cometer uma injustiça. Agora, agora, que você vê que o tratamento que você dá ao Gilmar Palusa, você dá por suposição, não é nem suposição que eu gostaria de usar. Então eu digo, bom, eu não estou dizendo que eu estou usando esse critério, mas de repente você tem uma injustiça quanto ao próprio Supremo Tribunal Federal, no caso, nessas pessoas que foram, né? Porque vou falar por mim, porque eu gosto sempre de falar por mim, não pelos outros. Por exemplo, eu tenho minha capacidade, primeiramente, minhas, minhas, minhas vontades, né, meus objetivos, para os quais eu me direciono e busco esclarecimento. Então, eu falo por mim, não adianta, no meu caso, apenas no meu caso, não adianta, por exemplo, vir aqui a mídia, por exemplo, ou o senhor Gilmar Mendes, ou qualquer outro entregante, ou um advogado brilhante, como se diz, um grande advogado, e ele vier aqui, até mesmo nós compartilharmos relações, né? E essa pessoa tentar me persuadir, né? Tentar usar da sua persuasão para que eu mude. Agora, se essa pessoa me consegue me mostrar, me demonstrar nova visão de mundo, novos princípios dos quais eu desconhecia ou não percebia, e a partir disso eu consiga vislumbrar uma nova realidade, e eu não tenho problema nenhum em mudar minhas diretrizes, nenhuma. Até porque isso é um postulado da visão científica, que tudo pode mudar constantemente e sempre. Então, agora, a pessoa pela sua influência, qualquer pessoa que seja, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente, no meu caso específico, eu não posso responder pelos outros, que cada um responda por si. Não adianta a pessoa dizer que é presidente, que é não sei o que da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, presidente dos Estados Unidos, presidente não sei da ONU, presidente do Brasil, presidente do Supremo Tribunal Federal, qualquer pessoa que seja, tentar me persuadir pela imposição, pela força ou pelo medo. Não, não vai ter êxito. Agora, como eu já falei, ou por esses laços aqui, por exemplo, da, da pirâmide de hierarquia da cidade de Maslow, né? Por exemplo, pela segurança, pela estima ou por questões sociais, no meu caso é tudo desperdício de tempo, porque não adianta. Já tenho minhas concepções formadas tão sólidas que não adianta, seja quem for. Para tentar me mudar é apenas com princípios que se aproximem mais próximos da realidade que os que eu já tenho. E minhas concepções, são filosóficas, né? A filosofia, a matemática, a física, são essas leis. Então, se a pessoa. Mas eu não digo que eu sei tudo. Não, nem perto disso. Mas, então eu digo que os parâmetros para uma pessoa, pelo convencimento,
me demonstrar outras, 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 outro modo de visão, pode acontecer qualquer, mas terão que ser muito sólidos, porque minha biblioteca ela tem aqui por isso que eu falo, eu entraria no outro, noutra questão que daí nesse caso poderia se falar da pirâmide de Maslow, né? Por exemplo, eu você tem gratuito numa biblioteca pública os maiores expoentes de todo o conhecimento do mundo que se tem, né? Daí, daí agora é um ponto negativo ao encontro em qualquer lugar, né? Em Davos, daí é o retorno, o que se trata da mediania, está se tratando da mediania. Ah, vamos se encontrar em Coimbra, lá em Portugal, e vamos ter um painel. Deu uma pergunta, bom, mas eu tenho do meu lado aqui o que eu quiser, né? O que eu quiser, eu estico o braço, eu pego. Eu estico o braço, eu pego Aristóteles, eu estico o braço, eu pego Platão, eu estico o braço, eu pego Newton, eu estico o braço, eu pego Einstein, eu estico o braço, eu pego Nietzsche, eu estico o braço, eu pego Descartes, eu estico o braço, eu pego John Locke, eu estico o braço, eu pego Montesquieu, eu estico o braço, eu pego Montaigne, eu estico, vamos para se eu quiser, por exemplo, do direito eu não tenho lido, né? Mas eu esticaria o braço, eu poderia comprar na Amazon um livro sobre os expoentes do direito, né? Então, daí nesse caso é um ponto negativo. Agora eu preciso me destacar daqui na minha casa para ir a Coimbra, para olhar essas pessoas falando. Eu já preciso, bem, antecipadamente me manda essa obra, né? Vamos ver, né? Ou seja feito online, né? Porque, como eu falei, do mesmo modo que eu falei que ninguém é, é, eu não sou suscetível agora tem um Champero onde fala, né? Lá no seu trabalho, até que eu acho bem importante, que ele fala que é a proximidade, né? Então, a proximidade talvez seja o medo midiático dessa proximidade. A proximidade, então, as pessoas, nessa própria Leonardo fala, devido à sua filosofia, às suas seguranças e à estima e à realização pessoal, as pessoas elas prescindem, de repente, de algo externo a elas mesmas, né? Para se contemplar, né? Serem plenas, né? Se contemplar, tudo bem. Agora eu penso nisso, eu me destacar daqui para escutar uma outra pessoa lá, se eu esticar meu braço aqui, eu pego o Newton, né? Pego a Rochefoucauld, né? A Rochefoucauld, o que que é isso? Você lê ele até é muito interessante. Ou Erasmo de Rotterdam, né? É só esticar o braço. Daí eu vou me destacar daqui a Portugal para escutar essas pessoas. Ah, as pessoas devem ser muito importantes, né? Eu falo que o que acontece? Você volta à mediania, a questão que eu falei da revolução dos bichos, né? Que, que essa revolução, né? Você faz a revolta em vez, você faz a revolução por um motivo. Quando você chega naquele patamar, você toma as mesmas atitudes que aqueles outros que houve a sublevação, que foram sublevados, eu diria, faziam. Então, eu volto nesse ponto. Uh, então, hoje, não se poderia ter. E para concluir, onde é que eu chego? O erro disso, né? Enquanto cidadão, eu vou me incomodar com isso como? Quando eu sei que eu estou pagando. Como conclusão, né? Sendo tratando disso, né? Nessa questão, podemos cercear uma pessoa a ir no encontro no Japão, em Portugal, na cidade vizinha, no bairro vizinho, no auditório vizinho, no outro continente? Olha, eu acho que não, né? Agora, eu me pergunto, eu enquanto cidadão pago isso? É, na minha visão, né? Claro que posso estar sendo bem muito flexível, né? Em relação a esses interesses que se podem ter, né? Agora, eu volto a uma situação. Eu entendo que juízes, né, que políticos não poderiam, não que eles não poderiam se reunir, né? Por exemplo, por quê? Porque você pega o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal ele tem ali diariamente a tarde toda, geralmente se quiserem a manhã toda, para suas exposições, né, seus votos, né? E os políticos têm a tribuna.
O poder executivo tem sua própria televisão. Praticamente todos eles têm sua própria televisão, né? Eu digo o modo de se manifestar, né? De se comunicar com o público. Então eu sou contra, por exemplo, a própria reunião de, de agentes públicos que não fosse pública, porque não há necessidade disso. É público. Não quero que é público, vá para a vida privada. Agora, nesse caso, então eu sou a favor disso, né? Agora, então, consequentemente, todo o ato de uma pessoa pública, se ele fosse privado, ele já não pode ser mais privado. É uma consequência lógica. Agora, no que se resume a esse caso específico, no momento, a consequência lógica era: eu estou pagando isso? O cidadão, se o ministro quer se destinar a, a um evento privado, que não diz, e mais, né? Em um evento que é privado, eu pago isso, daí me parece errado. Agora, se o ministro ele pretende ir fora do seu período laboral a uma audiência, a um restaurante, a um evento, a uma universidade, a uma aula emérita, algum outro, não vejo problema. Mas que não seja custeado pelo erário público. Não seja custeado pelo erário público. Porque eu não preciso pagar as, os lazeres dos ministros e as suas predileções por suas, suas, suas questões particulares, né? Então, a conclusão que eu chego no momento é essa. Bom, se tem medo que possa haver um tráfico de influência, um tráfico de informação, bom, é possível, né? Mas eu, particularmente, tenho essa capacidade de decidir por mim isso. Se o mundo é frágil e as pessoas temem, né? Bom, concordo. Agora, praticamente, no momento, eu me entendo que isso me acarreta custo? Sim. Então, não deveria. Não me acarreta custo? Bom, eu tenho esse direito de cercear as pessoas, mesmo que elas sejam agentes públicos? Eu acho que não. Acho que não. Ah, por enquanto eu penso assim, né? E é bem superficial, mas é isso aí.